E vem conferir a crítica do filme Super Mario Galaxy, o filme. E em 2023, chegava nos cinemas o filme Super Mario Bros. Filme esse que era uma animação de parceria da Nintendo com a Illumination. O filme foi um extremo sucesso. Fez tanto sucesso que se tornou um filme de bilhão, se tornando a grande sucesso de animação do ano de lançamento. Com isso, foi muito bom para os fãs da Nintendo e eu vou explicar o porquê. A Nintendo é uma empresa que ela respeita e ela preserva muito todos os seus conteúdos autorais. Tanto que você pode ver. Se você fala sobre a Nintendo fora do núcleo da Nintendo, normalmente ela não gosta, ela bloqueia o vídeo. Ela também não gosta que outros produtos, outras editoras, outras produtoras falem sobre isso, porque ela respeita tanto o seu produto, ela quer que apenas elas façam seu produto e está completamente certo. Isso é você respeitar a obra do autor e mais do que isso, é você pegar e falar, a gente vai fazer nossa obra. E depois que eles tentaram sair um pouquinho da casinha e fazer um live action nos anos 90, e ele foi um extremo fracasso, a Nintendo praticamente, a partir daquele live action, falou, não vamos mais fazer nada com o nosso projeto que não seja a gente fazendo. Então o sucesso do filme de 2023 é muito importante para que Super Mario seja a porta de entrada para que outras produções grandes da Nintendo acabem ganhando uma oportunidade de ganhar vida fora dos games. Tanto que além do Super Mario, já está confirmado para o ano que vem um filme live action sobre Zelda. Então mostra como a importância dele, não só para as animações, mas também para o universo da Nintendo como um todo, dar um passo a mais e sair simplesmente de vamos ficar dentro dos videogames, vamos expandir para um público novo conhecer, para um público mais jovem conhecer. E parece que deu certo, porque na minha sala de cinema, mesmo sendo apenas 2 da tarde e ainda não sendo feriado, a sala estava completamente lotada. Então realmente Super Mario acabou agradando muitas crianças e eu fico muito feliz de saber que isso acaba atingindo uma nova geração. Sempre gosto que a nova geração se interesse por coisas diferentes. E Super Mario, nesse caso, uma geração mais nova, que tem menos contato, porque a Nintendo fora do Japão é menos vendida que outros consoles, me deixa muito feliz. Mas isso não quer dizer que o filme é bom. E pra mim o filme, eu não consigo dizer que ele é ruim, mas também não consigo dizer que ele é bom. Ele é aquele filme que ele me decepcionou por muitos motivos, mas por outro lado, eu acho que a Nintendo e a Illumination, principalmente, eles atingiram o público que eles queriam atingir. Eu vou explicar o porquê. Quando você pensa no primeiro filme do Super Mario, ele tem uma beleza visual muito grande. A parte da animação, ela é simplesmente fantástica, contagiante e te envolve muito lá naquele universo. Te coloca lá, você fica surpreso vendo. Mas os personagens são muito bem trabalhados, muito bem desenvolvidos e tem uma história que mesmo que não seja super complexa, ela funciona muito bem a ponto de fazer com que você, como público velho, novo, conhecedor da Nintendo ou não, goste muito daquele filme. Quando você chega na versão de 2026, que é a continuação, você vê que eles vão para um outro caminho. O caminho deles é expandir o mundo. E isso eu não acho ruim. Eu acho interessante você expandir o universo do Mario e dar perspectiva para que projetos futuros sejam estabelecidos e provavelmente saiam do papel. O problema é que antes de você pensar em expandir o mundo, você tem que pensar em trazer um filme com uma qualidade boa. E quando eu acho muito bom o primeiro filme, isso eu não consigo achar. Porque, tecnicamente, ele continua sendo muito acima da média. Ele é aquele filme que ele te impressiona com diferentes pessoas que trabalharam nele. Porque, realmente, não é um filme de um animador. São animadores diferentes que você vê que tem alma e que amam o universo do Super Mario. E, mais do que isso, amam o universo da Nintendo. Então, a partir daí, você vê que o filme ele funciona muito bem. Tanto, de novo, para a pessoa que vai assistir o filme e vai pegar pequenas referências que só ela vai pegar a Nintendo, aquele fã só do Mario que vai pegar pequenas referências ao Mario, mas para pessoas que nunca jogaram nenhum jogo, vão pegar esse filme e falar, que filme bem feito, que filme bem animado. Cada quadro, cada momento, cada movimentação me agrada muito. E já que é o universo do Super Mario, e mundos diferentes dentro desse mundo conseguem ter cores diferentes, as cores são vibrantes, as cores são vivas, e ela te preenche a tela o tempo todo. E isso acaba te envolvendo do começo ao final do filme. E por isso que eu falo que eu não consigo falar que esse filme é ruim. Porque por causa da animação, ela consegue gerar entretenimento pro filme. Você começa e você termina o filme impressionado com o que você vê em tela. Tanto que as sequências de ação, elas são muito bem planejadas, muito bem coreografadas pelo diretor para colocar em tela, muito criativas e, mais importantes, não são enjoativas. E por que eu falo isso?
Esse Super Mario, diferente do primeiro, ele tem um problema muito grande de narrativa, que eu vou falar mais pra frente. Então ele tem ação o tempo inteiro. Isso poderia enjoar, porque ia ficar muito repetitivo, cenas que parecem muito iguais. Aqui não, aqui você vê que eles têm uma criatividade para sempre trazer algo diferente e para você sempre parecer que está sendo entretido. Sempre estão te entregando algo novo. Então a animação funciona muito bem na parte da fluidez, para a sequência de ação, para eles movimentando em tela. Você vê que os cenários são muito vivos, não é só o Mario, o Luigi, a Peach, o Yoshi, o Bowser, que você vê na tela e você pensa, nossa, como eles estão muito bonitos, mas em volta não. Não, você vê que o cenário é vivo, a ambientação é muito viva e muito rica de como eles constroem todo aquele ambiente do Mario para parecer o mais real e o mais funcional possível. Realmente você vê o jogo em tela da forma mais real possível. Então, tecnicamente, é um filme muito acima da média. E não é surpresa, estamos falando da Illumination. E a Illumination normalmente entrega o máximo de qualidade que ele pode entregar nas animações. E isso fica óbvio, principalmente na franquia Meu Malvado Favorito e no Minions, que é a franquia mais lucrativa da Illumination. Você vê como cada filme do Minions que sai, ele entrega essa qualidade gráfica. Isso você consegue ver visivelmente aqui e funciona muito bem. Outro fator que eu queria elogiar em partes é a trilha sonora. Da mesma forma que eu acho muito legal a trilha sonora sempre referenciar jogos do Mario de formas diferentes e o universo da Nintendo, de uma forma onde não fique só jogado na tela, mas funcione como uma composição, eu também acho que às vezes ele perde um pouco a mão, porque o filme sempre parece que é trazer uma trilha épica e chega um ponto que você, como espectador, não sente que vai ver algo épico em tela. Porque parece que tudo é épico. Tudo que eles fazem parece que é muito maior do que realmente precisava ser. E isso acabou me tirando um pouco do filme em alguns pontos. Então, você tem uma animação fantástica, você tem uma trilha sonora que é muito bem feita, muito funcional e emocionante em alguns momentos, ainda mais para quem é muito fã da Nintendo. E você tem mais dois fatores que vão destacar que começam os problemas: os personagens e a história. Vou começar falando um pouco sobre a história, porque eu acho que é mais importante aqui. Quando você pensa que esse filme é feito pela Illumination, ele acaba tirando o melhor que a Illumination pode te entregar, que é a parte técnica. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o pior que a Illumination pode te entregar, que é a parte da narrativa. Principalmente quando você fala de filmes como Minions. Quando você pensa no Meu Malvado Favorito, você pensa que ele ainda é uma franquia que ele consegue ter uma coesão, que você vê que a história funciona bem. No Minions, eles largam isso completamente de lado, porque eles sabem que o Minions vai vender sozinho. A partir daí, você vê o filme do Minions, você vê que a narrativa ela é muito pior que a do Meu Malvado Favorito. Até parece que é outro estúdio que está fazendo a história. E no Super Mario parece isso. O primeiro filme, enquanto ele é bem menor de escala, ele é um filme que funciona muito bem porque a narrativa tem uma história simples, mas que é funcional. Nesse filme isso não acontece. Eles focaram tanto em expandir o mundo, e a história é tão simples, a história continua sendo simples, mas ao mesmo tempo é muita coisa acontecendo em tela ao mesmo tempo. Vários momentos parece que você está realmente jogando fases do jogo, ou pior, parece que você está vendo uma série do Super Mario. Por que eu falo isso? Porque parece que dentro de cada planeta, ou dentro de cada segmento do filme, parece que é uma sketch, parece que tem começo, meio e fim. Por exemplo, quando eles vão fazer a viagem numa galáxia de um planeta ao outro, para dar um exemplo básico. Ele não parece que está só indo de um ponto A ao ponto B. Parece, na verdade, que é todo um episódio deles vivendo numa galáxia até chegar até lá, só que um episódio de 5 minutos. Aí quando eles caem num planeta que tem dinossauro, parece que é um episódio deles do planeta do o filler do dinossauro. Isso que passa a impressão do filme. Não parece que ele é um filme com blocos conscientes do que está acontecendo. Não, parece que ele é um filme que quer sempre te entregar, aquele algo, ação em tela sem parar. Tanto que eu tava pensando, o filme não tem um momento de respiro. Então, mesmo que a animação seja muito boa, mesmo que a trilha sonora funcione bem, o filme é extremamente cansativo. E é cansativo exatamente porque a narrativa é cansativa. Porque a narrativa não te dá tempo de pensar, não te dá tempo de respirar, não te dá tempo de conhecer. Até quando tem o Bowser e o Bowser Jr. conversando, que você poderia pensar, olha, um bom momento de pai e filho para sentar, respirar, conhecer mais sobre eles, isso não acontece. Porque na hora que isso começa, já começa a explosão, já começa muita coisa em tela, e você vê que não tem aquela calmaria. É um filme que não para, é um filme que não te deixa respirar. Então até a ação ao longo do filme, que é bem feita, que é bem animada, vai perdendo sua qualidade, porque ela vai não em questão de técnica, mas em questão de impacto. Porque esse filme nunca parece que tem impacto. Em qual momento do filme você fica com medo que algo aconteça? Você nunca fica com medo, porque o filme não te dá a oportunidade de ficar com medo, porque sempre tem coisa em tela. Você não tem tempo de pensar, de sentir, de ver o que vai acontecer. E o filme acaba ficando ruim, porque ele acaba ficando cansativo. A aparição de personagens,
personagens, a grandes momentos de personagem, parece que são reduzidos a nada porque você não sente isso. Até momentos onde, por exemplo, a Peach e a Rosalie vão se encontrar, é um momento que você devia pensar, o grande encontro delas não funciona, porque o filme tem que ser tão ágil, que até grandes momentos de grandes encontros dentro desse filme são, até eles são acelerados. Encontros de personagens que eles se encontram, já corta para a próxima cena. Momentos que os personagens deveriam se encontrar com outros, pensar, é você que está na minha frente, você não sente. O filme quer ser tão rápido que parece que eles cortam o diálogo. Esse filme tem, até parece que esse filme tem menos diálogo do que o normal. Tudo nesse filme, em questão de história, parece cortes para o Instagram, cortes para o TikTok, cortes prontos para viralizar em algum lugar. Parece que o filme foi feito realmente em blocos, como uma série de TV para episódio. Então a narrativa acaba não funcionando para mim. E isso acaba sendo o principal. Se a história, se a animação é ótima e ela te prende como entretenimento, se a parte da história não te pega, vira um problema, e para mim não pega. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que essa história vai funcionar para muitas pessoas. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, se você é muito fã da Nintendo, você vai gostar desse filme, porque ele vai ter tantas referências que você vai falar, nossa, ele tá me entregando referência. É aquele falsa qualidade, que ele te entrega algo para parecer que é algo que você gosta muito, e você vai sendo enganado por isso. E isso é que é interessante, porque se você pegar esse filme daqui algum tempo e reassistir, tenho certeza que sua opinião vai ser diferente, porque você vai perceber, você vai parar de ver as surpresas e vai começar a ver a história, e ver que ela não funciona. E aí entra o principal ponto desse filme ser rápido, quase com cortes estranhíssimos, com personagens sendo mal utilizados. Eu vou falar dos personagens mais pra frente. Isso acontece para a geração que eles querem enfrentar. Super Mario Galaxy, ele não é um filme que foi feito simplesmente para funcionar no cinema. Ele é um filme que tem que funcionar no cinema, no streaming, na TV. É aquele filme que a criança tem que parar e querer assistir. E tem estudos falando que crianças, a nova geração, e elas não conseguem assistir mais nenhum produto sem ter que mexer no celular. Então você precisa sempre ficar estimulando eles a ficar em tela. Você pegar uma animação dos anos 70, 80 e 90, você vê que o começo era muito lento. Você pega uma animação de 2010 pra frente, você vê que 2015, 16 pra frente, você vê que já mudou completamente. A animação já começa com muita ação. Por quê? Ele tem que prender o público. E Super Mario Galaxy é mais ou menos isso. Ele toda hora acontece coisa porque parece que ele quer prender o público de qualquer jeito que a geração nova. E tá certo, porque a Illumination faz isso. Os Minions são exatamente isso. Os Minions são filmes que não funcionam, porque são diferentes do meu malvado favorito, porque são só esquece de Minion fazendo besteira, que vai prender o público de qualquer jeito. Super Mario Galaxy, em questão de história, é exatamente isso. E nos personagens, porque se a história acaba sendo isso, os personagens acabam respingando. O Luigi é reduzido a nada, o Yoshi aparece e ele é muito carismático, porque ele é o Yoshi, o Mario acaba não tendo muita função, o Bowser acaba sendo só um vilão genérico, como o Bowser Jr. E tem um problema, o filme não sabe quem quer ser o protagonista. Tem hora que eu penso assim, beleza, a história é da Peach com a Rosalina, vamos ver como é que ela vai desenvolver. Não é essa a história. Então é o Mario e o Luigi e o Bowser e o Bowser Jr. sobre família. Então também não é. Sobre qual história é Super Mario Galaxy? Não parece ter uma história. Então os personagens são jogados. Porque a partir daí eu sinto que os personagens como um todo acabam sofrendo muito ao longo do filme. Eles ainda têm um carisma por serem os personagens de Super Mario como um todo. Eles ainda têm um carisma porque eles são engraçados, são divertidos. Isso acaba também ajudando no entretenimento. Mas como personagem, parece que eles estão regrediram em relação ao que eles se desenvolveram no primeiro filme. Concluindo, Super Mario Galaxy, o filme, não é um filme horrível como muita gente está descrevendo. Mas eu também não consigo falar que ele é um filme bom. Na verdade, ele é um filme que me desagradou. Ele começou me empolgando, mas ele me cansou tanto que depois de um certo ponto eu só olhava no celular para ver quanto tempo faltava para acabar, porque realmente é um filme que não para em momento nenhum. Ele não estava me entretendo. Eu sei que o filme não foi feito para mim. Ele foi feito para um público mais novo. E por isso que ele tem essa estética e esse estilo. Mas para mim não funcionou. E por isso que eu fecho Super Mario Galaxy, o filme, com uma nota 4,5 de 10. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Super Mario Galaxy, o filme? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.